Olá, meus amigos leitores! Mais um livro do C.S. Lewis. A gente está lendo um a cada mês aí para não ficar enfadonho, porque a gente está lendo a coleção completa, todos os livros da Thomas Jefferson. Olha que livro lindo, cara! Para quem gostar de livro. Lançado em 1947, um dos primeiros, né? Tem vários, esses dias eu li um dos últimos, agora um dos primeiros. Inclusive, esse foi lançado antes do Crônicas de Nárnia, só para você ter noção. Minha edição de 2021, já falei da editora, uma editora maravilhosa, eu gosto muito do trabalho deles. Olha, é impecável esse aqui. Vale a pena pagar um pouco mais caro para ter um bom livro na sua biblioteca. 266 páginas, dividido em 17 capítulos, mas ainda tem 2 apêndices que eu vou falar no final. Muito bons apêndices. Bom, esse é um livro, como o título já diz, Milagres, que ele vai tratar sobre esse tipo de assunto, só que não vai ser raso, não. Vai ser totalmente apologético. Então, obviamente, um livro de teologia, tá bom? Para você que não sabe, apologética é aquela parte do estudo onde ele vai usar a racionalidade e a filosofia para poder argumentar sobre as suas teses e suas opiniões e provar o argumento que ele está citando aqui. Então ele vai usar um pouco de Platão e de Aristóteles para fundamentar a sua apologética aqui. É claro que dentro da filosofia ele vai usar vários preceitos, quase que sai um prefeito aqui, preceitos de inteligência, de raciocínio e de cognição. Então, como diz Aristóteles, por exemplo, se você não seguir o raciocínio de A mais B, você não vai chegar lá, e já vou explicar esse negócio de A mais B para você, porque aqui ele vai citar um pouco sobre essa questão. E outros livros dele eu já falei sobre essa questão dos milagres. Qual? No livro o Deus no Banco dos Réus, lá no capítulo 2 da primeira parte, eu falei sobre essa questão dos milagres. Então ele tem um artigo somente falando sobre esse livro aqui, tá bom? Então eu já falei um pouco sobre isso lá, vou deixar um vídeo completo aqui no card para você assistir tudo sobre esse livro aqui, que é uma conjunção de vários artigos, tanto cristãos como não teológicos e não teológicos. Muito bom esse livro aqui. Bom, ele vai começar falando sobre a crença de milagres e a oposição do ceticismo moderno. Tem pessoas que creem em milagre, tem pessoas que não creem em milagre. Tudo bem, até aí tudo bem. Ele vai fundamentar os seus argumentos a partir disso. Ele não vai entrar tão profundo na apologética, principalmente não ficar enfadonho nem pesado. Mas se você quiser entrar fundo, eu vou citar a parte onde eles vão falando aqui sobre essas sessões que você quer saber. Ele vai dizer então que o universo ele é autossuficiente, mas não totalmente. Ele seria se fosse totalmente provado, como de fato é. Mas o que acontece? Por que ele está falando isso? Porque ele vai dizer que a existência não pode ser algo acidental, igual é provado que é. Isso é bem interessante, porque lá no final do livro ele vai falar um pouco sobre o ponto de vista dele, quando ele era ateu. E ele cria exatamente nessa parte natural das coisas. Simplesmente porque não pode ser acidental, porque é perfeito demais. As coisas... Tem um vídeo do Cláudio Duarte que ele fala que o cavalo tem cara de cavalo. Que é tudo muito perfeito, as leis são perfeitas. Se você jogar outro para cima, ele vai cair. E todas as demais leis físicas da inércia, e todas as leis que funcionam muito bem, são perfeitas demais para serem algo natural. Mas ele vai entender muito bem que nós temos ali simplesmente algumas sessões que são de milagres, e são umas sessões não milagrosas. São sessões naturais e sessões não naturais. Ele vai dizer então que o milagre não naturalmente, não basicamente, quebra a lei da natureza. O milagre acontece com as coisas naturalmente que já estão. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele usou as leis naturais. Lázaro estava morto e quando saiu, não quebrou nenhuma lei. Quando ele multiplicou o pão e os peixes, não quebrou nenhuma lei. Quando ele multiplicou, quando ele criou o vinho a partir da água, não quebrou nenhuma lei. Ele vai dizer que os milagres do Antigo Testamento, por exemplo, eles eram simplesmente um processo do tempo acelerado. Era algo natural que aconteceria. Alguém ia se curar de uma doença e Deus ia lá e curava naquele momento. Sim, era algo só que seria acelerado pelo tempo. Mas ele vai dizer então que o milagre seria Deus usando as suas forças. Mas vamos entender um pouco sobre isso. Porque bem no comecinho do livro, ele vai dividir 2 grandes grupos. Ele explica até aqui para extinguir as outras opções que nós temos. Então vai criar 2 grandes grupos, um grupo dos naturalistas, que defendem as coisas do meio natural, do meio comum, como as coisas são, e as pessoas supernaturalistas, que querem algo além disso. Então ele passa o livro todo debatendo sobre eles, um pouco de lá, um pouco de cá. Então eu vou dividir aqui a explicação pelos naturalistas primeiro, e depois pelo supernaturalista, que é o fundamento do livro, entendeu? Esse livro aqui ele não cita, mas é um livro que, obviamente, vai lidar com preceitos naturalistas. Naturalistas são algo que é natural. Então, seria a natureza fazendo o seu papel. Algo que aconteceu e sempre vai acontecer, porque é natural que aconteça. Ele vai entender, então, que a natureza é algo que já existe, já está aí. Você simplesmente acorda, tem um caracol, tem uma planta, tem uma árvore. Sim, é natural, porque o universo ele é simplesmente autossuficiente. As coisas estão porque estão. E um complementa o outro, assim como o ciclo natural da água, da natureza, das plantas, simplesmente está lá. Mas, o que eu já citei na introdução, simplesmente é natural demais. São leis muito exatas para poder ser tão natural assim. E aquela questão da causa e efeito que eu expliquei, é porque a natureza ela acontece se a água evapora, a água simplesmente vira vapor,
e depois de virar vapor, ela se precipita em chuva, criando um ciclo. Então é uma razão, uma causa e efeito. Se eu jogo algo para cima, a gravidade derruba. Se eu jogar algo para cima com tanta força que ele sai da estratosfera, ele flutua, porque ele já não está no alcance da gravidade. Então tem uma causa e um efeito. Tudo na natureza vai ter causa e efeito. Vai ter consequência causal por algo criado, por algo acusado, por algo feito. Então ele vai dizer que se você introduzir um terceiro C, então nós temos algo A com solução B, com consequência B pela causa de A. Então se você criar um C, que seria Deus, seria o poder de Deus, a ação de Deus, esse C não vai alterar nem o A e nem o B, nem a causa e nem o efeito. Então já é uma justificativa dentro da filosofia para provar que C não simplesmente deixaria de existir dentro do meio natural. Ou seja, o milagre está lá, e você pode continuar crendo no meio natural. Ah, o mar vermelho se abriu. Pessoas, né, acreditam que foi um descer das águas e tinha ali uma pontezinha que as pessoas pensavam, beleza, você crê em algo natural assim. E como todo mundo morreu afogado? Pelo menos os inimigos, né? Ah, com a multiplicação dos pães e dos peixes, foi nada que uma grande comunhão ali de pessoas que entregaram um pouco das suas comidas e aí dividiram entre si, foi uma comunhão, um partir do pão. Legal, ok, e sobrou, e não quiseram levar para casa? Pode ser, faz um pouco de sentido. Mas ele está dizendo exatamente isso. Os milagres são usados no meio natural para que o sobrenatural aconteça no meio normal. Isso é bem interessante. As leis continuam funcionando. Olha só que preceito filosófico bem legal que ele usa aqui. Ele vai citar aqui antes do livro que eu vou mostrar para você. Porque ele vai dizer que se você vai procurar na floresta, assim, no lago, e você acha um cisne branco, legal, bonito, você conhece um cisne branco. No dia seguinte você encontra outro, daqui a um mês você encontra outro, em 10 anos você só encontra cisnes brancos e a sua conclusão é que existem apenas cisnes brancos. Mas num dado dia bonito e belo aparece um cisne preto. E aí? E agora, José? O cisne preto é um milagre? Porque ele está fora dos seus preceitos de norma e de lei natural? Ou simplesmente o cisne negro não deveria existir? E Taleb vai falar exatamente sobre esse exemplo que ele citou, que eu achei tão legal quando eu estava lendo, que eu falei, caraca, é o exemplo do Nicolas Nassim Taleb. Você vê que as coisas sempre acontecem assim, aí esse livro você vai ter que ler para você entender, mas é um livro de economia, não tem nada a ver com o assunto aqui. Mas é um exemplo muito bom para explicar que a gente observa as leis e nem sempre nossa observância da lei ela está completa. Pode ter uma exceção, um cisne negro, que muitas vezes você não está observando, e esse cisne negro aparece até os dias de hoje em muitas observâncias do natural. Ele vai dizer que a existência do homem por si só ela não é natural. O homem por si só não tem como ele ser natural, porque ele faz uma extravagância no meio natural. Tudo no natural funciona naturalmente, até o homem ir lá e estragar. Por exemplo, numa mesa de bilhar, as bolas estão lá. Se o homem não der uma tacada direcionando a bola para ir para determinado ponto, a bola vai continuar lá. E se houver um terremoto, uma chuva, alguma coisa, a bola vai se movimentar. Mas nunca igual a tacada do homem. O homem vai fazer uma jogada, ele vai fazer um movimento, e esse movimento influencia no estado de repouso que as bolas estão. É interessante esse negócio porque eu vou falar um pouco de entropia já. Mas um exemplo meu é que na natureza não existe lixo. E o homem ele produz lixo. E o lixo do homem destrói o mundo. Você pode perceber que o homem, ao criar suas sociedades, ele destrói o meio onde ele está. Isso não é natural. A ação do homem não é natural. Pelo contrário, a ação do homem é contra o natural. Isso já dá para entender que isso é a existência do homem em si só. E a ação do homem em si só não faz parte da natureza. É interessante, né? Como se o homem fosse inserido ali. Mas esse é só mais um argumento dele para provar contra os antinaturalistas. Ele vai dizer, então, que a natureza ela sempre está em ordem. E ela nunca vai do caos para a ordem, ela vai da ordem para o caos. É muito interessante esse ponto de vista, porque outro livro do Nicolas Nassim Taleb e mais ainda o Leonardo Bíblia vai falar exatamente a mesma coisa. São livros não cristãos, que vai falar que o caos não caminha para a ordem que caminha para o caos. Eu sei que estatisticamente, está aqui ele provando exatamente isso, estatisticamente é provável que eu jogue restos de um copo quebrado no chão e ele se monte. Estatisticamente, matematicamente, é o valor entrópico que eu estava citando agora há pouco. A entropia do caos, tudo tende ao caos. O copo bonito, feito e arrumado, no chão ele se estressar, ele quebra, vai virar micros pedaços. Mas ele nunca vai pegar micro pedaços e jogar no chão e ele se juntar. Matematicamente é possível, mas isso nunca vai acontecer. A gente vai ver isso nesses dois livros, dois autores diferentes falando a mesma coisa. É interessante sobre isso, né? E aqui ele fecha mais ou menos o ponto de vista do naturalista. O ser sobrenatural, o ser humano que crê no sobrenatural, ele vai crer em algo além da natureza, o que eu estou citando, de que existia um ser superior que criou todas as coisas. E ele começou a crer sobre isso quando era ateu, foi o que fez ele se converter. Nesse livro não fala da conversão dele, mas eu vou trazer outro livro contando a história dele depois para vocês. Mas ele vai dizer então que existe um criador.
algumas pessoas vão acreditar que esse Criador é da sua religião, do seu modelo, do seu modo. Ele não está falando aqui exatamente de Cristo. Ele está falando que existe um Criador. E ainda que você creia que o seu Criador seja um alienígena, fica a pergunta, quem criou o alienígena? Porque o ser criador, ele não é um ser autocriado, ele é um ser que simplesmente já existe, e ele está lá e pronto, acabou. Não foi autocriado. E é complexo esse tipo de percepção, porque a percepção de um ser autossuficiente não é a mesma percepção de uma natureza autossuficiente. Ele vai dizer, então, que chegar à conclusão de que existe um Deus criador é uma parte racional. Você, pensando em como a natureza funciona, você vai chegar à conclusão racionalmente de que o criador existe algo que criou o ser humano. Eu acho engraçado que há vários artigos cientistas e vários filósofos, várias pessoas que a gente lê artigos aí de outrora, que já não estão mais entre nós, eles chegaram no final da sua vida a essa conclusão, que de fato não tinha como tudo perfeitamente como é, alinhado como é, as leis tão exatas como são, terem acontecido caoticamente do nada. Ou seja, do caos criar uma ordem. Isso é entropicamente impossível, como a gente já citou nos livros anteriores. 3 livros só para falar sobre isso daí. Então ele vai dizer que a sabedoria do homem, o homem já não é natural, e a sabedoria do homem é mais sobrenatural ainda. A gente vê isso nos textos bíblicos, enfatizando que a sabedoria vem de Deus, e se você precisa, basta solicitar que ele te envie um pouquinho. Estou precisando. Ele vai dispor aqui um capítulo totalmente explicando, é o maior capítulo do livro, sobre o grande milagre. O maior milagre, o único milagre mais importante de todos é o nascimento de Cristo, porque ele vai dizer simplesmente que Deus se fez carne na terra. E Deus estar presente entre nós é o maior milagre de todos. Todos os milagres que antecederam Cristo foram milagres que premeditaram Cristo. Ele existiu com um propósito. Os milagres não são ao acaso. E é engraçado porque ele vai dizer que Deus não salpica milagres na terra como se tivesse um saleiro. Simplesmente todos os milagres que Deus fez, citados na Bíblia, no Antigo Testamento, foi fundamentado para a vinda de Cristo. Todos os milagres que Cristo operou foi para enfatizar que ele era Deus. E os milagres posteriores a Cristo, no caso como ele ressurreta, é para mostrar a sua divindade ressurreta. Aí os milagres posteriores a isso ele não cita. Até porque são de fontes duvidosas, a fonte oficial é a Escritura Sagrada, e ele vai usar só essa para fundamentar a existência de Cristo e porque ele é tão milagroso. Mas os milagres divinos de Deus tinham esse propósito, e o propósito é exatamente esse, né? A parte espiritual. Quando ele vai chegar na parte espiritual, ele vai citar um pouquinho lá no apêndice sobre essa questão de espiritualidade. Mas para finalizar aqui essa parte do livro, ele vai falar um pouco sobre a sua maturidade na fé. Porque ele, como autor do livro, ele simplesmente não tinha fé, ele não acreditava em Deus, em criatura, em nada, simplesmente natural. E ao refletir sobre essa naturalidade das coisas, ele chegou à compreensão do divino. É engraçado porque ele conheceu a Deus de uma forma apologética, enquanto pessoas têm experiências sobrenaturais, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Ele teve uma experiência natural. Ele entendeu que Deus existe através de raciocínio lógico, como eu mostrei os livros para vocês de filosofia, de raciocínio, e por apologética, estudando e entendendo que, de fato, não tem como existir alguma coisa criada do nada, a não ser o próprio Criador organizando as coisas, como citei o exemplo da tacada de bilhar. No apêndice, ele vai citar uma diferenciação entre espírito e espiritual. É bem interessante que ele vai citar vários tópicos, mas resumindo para você aqui, espiritual simplesmente é quem é um ser, uma pessoa, uma coisa. E simplesmente não é bom nem ruim. Um espírito pode ser bom ou ruim, pode ser um anjo, pode ser um demônio. Então existe essa separação. Mas o espiritual é algo que você pode se tornar, é algo que você vai vir a ser. Porque esse espiritual é exatamente esse contato com o divino, esse contato com o Criador. Porque até então ele vai falar que a criação foi feita por algo superior, não necessariamente Deus, mas depois ele vai citar que Deus é Cristo. Então a criação só pode ter vindo por Cristo. É bem interessante a argumentação lógica, porque ele vai entrar num debate onde o cara é ateu, dentro do meio natural, provando que existe um sobrenatural, existe um Criador, e esse Criador é Cristo. Cara, é sensacional como ele consegue fazer essa prospecção apologética, ponto a ponto, tópico a tópico. É um livro gostoso de ler, de fato um livro um pouco mais pesado, porque ele usa palavras mais contundentes, eu gosto disso, do jeito que ele escreve. E essa parte final, onde ele vai falar que nós podemos nos tornar um ser espiritual, nós somos espíritos, então não somos um bom nem maus, mas podemos nos tornar espiritual a partir do momento que temos o contato com o nosso Criador, justamente para a gente entender que a criatura deve render graças ao Criador, porque jamais nós poderemos fazer o que ele fez, então devemos render graças, agradecê-lo pelo que ele fez, pelo que ele é e pelo que poderemos ser em virtude de contato com ele. Ou seja, nós ainda somos criaturas incompletas, seremos completos somente como tivermos contato com o Criador total. Fechou com chave de ouro.
preferi explicar para vocês dessa forma, uma explicação mais rápida, mais contundente, mais objetiva, do que falar cada tópico de cada capítulo. Achei que desse jeito ficou melhor. Me escreve aqui nos comentários se você preferiu explicando sim ou explicando capítulo por capítulo, porque esse livro sim deu para explicar dessa forma. Já tem outros que não dá, porque cada capítulo dá um meio diferente. Deixa um like pra gente, se você gostou do trabalho, para que a gente possa cada vez mais trazer livros do C.S. Lewis e de outros editores para você. Muito obrigado por mais essa leitura e até lá.